E aí, caritos mortais, tudo legal? Sou o Animático Verso e bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez, continuarei seguindo em frente com as minhas impressões dos episódios mais recentes do anime Summer Pockets. Nesse vídeo, comentarei sobre os episódios 16 e 17, que encerram, entre aspas, a rota da heroína principal, Shiroha. Rota essa que, sinceramente... Ai... Olha, eu já não tinha tanta expectativa nessa rota, por tudo o que tinham me dito sobre ela não ter um impacto tão grande assim e não ser tão longa quanto as outras. Mas eu não esperava que fosse me decepcionar mais do que me decepcionou, hein? Nossa, fiquei numa raiva tão grande aqui, Esse vídeo vai ter desabafo, mas também vou elogiar o que tem pra elogiar, obviamente. Manter a imparcialidade é sempre bom, né? Mas aqui vocês entenderão tudo. Então, sem mais demora, vamos ao vídeo. Vamos lá. Primeiro comentando sobre o episódio 16. Esse episódio foca bastante na relação da Shiroha com Hairi. E tivemos mais interações dela com a Umi, finalmente, né? Depois de quase 15 episódios, já estava mais que na hora das duas personagens mais importantes da obra interagirem mais. E eu percebi que a Umi fica bem mais entusiasmada com a Shiroha do que ela ficava com as outras heroínas. É como se ela aprovasse o relacionamento dos dois. Já com as outras, ela não interferia, mas também não tinha o mesmo entusiasmo. Assim, eu tô sabendo de alguns pequenos spoilers sobre isso, mas não fui muito a fundo para não estragar a minha experiência quando a hora chegar. A menos que o anime corte muita coisa, né? Aí vou ter que ir atrás de mais detalhes. Mas aqui, descobrimos também que de fato a Shiroha tem algum poder especial, pois ela pode prever futuros. Não exatamente um futuro com uma visão clara, mas tipo, ela tem ideia do que vai acontecer, entendeu? Mas as visões dela não deixam tudo tão explícito. Por exemplo, ela tem uma visão de que ela vai morrer afogada enquanto participa de um festival importante da ilha, que tem a ver com a geração da família dela. Ela sabe que ela vai morrer, mas ela sabe que alguém aparece lá enquanto ela tá se afogando. Mas ela não sabe quem exatamente, ela só sabe que vai ter alguém, entendeu? E aqui, inclusive, é explicado o motivo dela estar tentando aprender a nadar. Isso explica aquela parte do primeiro episódio e do episódio 15. Ali ela estava aprendendo a nadar para quando esse dia chegasse. Olha, eu achei esse um plot bem interessante, hein? Eu aposto que para quem não conhece o original, jamais imaginaria que esse seria o motivo. Eu mesmo nem fazia ideia, e nem estava dando tanta importância para isso até. Mas vendo agora faz muito sentido. E por ela ter essas visões, mas não ter certeza de quem estava naquele cenário em que ela se afoga, ela deduz que pode ser o Hairi. E por isso ela diz para ele ir embora. Lembra que no episódio 15 descobrimos que ela tem algum efeito de maldição sobre aqueles que ficam perto dela? Então, isso aqui é mais abordado nesse episódio. E é por isso que ela passa o tempo todo fria e distante, porque ela não quer perder mais ninguém que importa para ela. O episódio também explora mais da interação entre os personagens secundários com os protagonistas. Aqui me disseram que tinha uma cena de ping-pong, onde a Shiroha também participa e ela ganha do Tenzen. Mas deixa eu adivinhar, o anime cortou isso, né? E por isso que eu só vi o Tenzen sendo derrotado sem explicação nenhuma. Ai... Cortes vai ser um assunto sério nesse vídeo, hein? Só sei que eu queria ter visto animado a Shiroha jogando ping-pong. Pode ser um detalhe bobinho, mas eu queria, sabe? Eu queria. Afinal, essa é a vibe da história, né? Explorar o dia a dia dos personagens. Mas, continuando, o episódio também muda um pouco o cenário, com a Shiroha e o Hairi saindo da ilha. Ele convida ela para passar um tempo com ele, e ela de início recusa, mas quando ela aceita pelo telefone fica bem... fica bem engraçado. Aí ela deduz que ele pode ser a pessoa que ela viu na visão dela se afogando, depois de ver o relógio dele. Mas aí então, uma outra coisa que eu gostei nesse episódio foi que eles deram um pouco de atenção pro Hairi. Porque convenhamos, que por mais que ele seja o protagonista masculino e tenha aparecido em todos os episódios, a gente viu quase nada do passado dele.
o motivo dele ter ido para a ilha e principalmente esse trauma doido dele pela água. O assunto tinha sido um pouco abordado na rota da Kamome, porém não foi muito a fundo, enquanto as duas rotas posteriores deixaram isso de fora e focaram apenas na ligação dele com as heroínas da rota. Mas aqui finalmente foi explicado o motivo dele ter ido para a ilha, além de explicar aqueles flashbacks da natação que ele tinha. Foi algo que eu gostei, sabe? Pois eu tava até com medo do Hairi ser um personagem que só tava ali para ser uma ferramenta de par romântico para as heroínas funcionarem, mas sem nenhuma profundidade e desenvolvimento em cima do personagem. Isso deixa ele bem raso em comparação aos outros protagonistas da Kei. Lógico, eu ainda acho que eles podiam explorar mais isso, mas até então, com todas as críticas que eu tenho da rota, posso dizer que essa rota ainda foi a que mais deu um pouco de desenvolvimento pro Hairi, em comparação às anteriores. Mas aí, ele diz que não vai deixar a Shiroha sozinha, e vai ajudar ela a superar essa visão. E o episódio termina assim. Apesar de eu ter sentido alguns cortes aqui, eu ainda acho que foi um bom episódio. Aqui vimos um lado mais simpático da Shiroha, vimos ela se abrir mais pro Hairi. Eu acho a relação dos dois muito fofa, e eles têm uma química interessante também. Só que aqui é um relacionamento mais tímido e mais voltado pro fofo e romântico, e isso dos dois lados. Pois com a Shiroha, o Hairi não é tão descolado como ele é, por exemplo, com a Ao, onde foi uma relação mais direta, extrovertida e mais picante também, já que os dois são desse jeito. Já a Shiroha, ela é mais tímida e cismada, e as piadas que ele teve na relação anterior não funcionaria muito aqui, né? Mas ainda assim, os dois são muito fofos juntos. Os dois têm seus traumas e seus motivos para fugirem de seus problemas. Mas aqui mostra que eles vão enfrentar seus traumas juntos. Isso deixa eles ainda mais conectados. E outra coisa que eu não posso deixar de passar em branco aqui é que mais uma vez a Shiki apareceu nesse episódio. Pra quem ainda não sabe, a Shiki é uma personagem extremamente importante nos jogos de Summer Pockets. Pra quem só vê o anime, não dá muita importância pra ela, e talvez nem perceba a presença dela. Mas quem tem noção da visual novel, sabe que ela não é uma figurante. Muito pelo contrário, ela é super importante. Talvez mais até do que algumas heroínas que já vimos no anime. Porém o anime tá deixando bem na dúvida se ela vai ter importância no anime ainda ou não. Falam que se eles seguirem a rota do Reflection Blue, que é a nova versão atualizada do jogo, então ela vai sim ter que fazer aparições no anime, porque ela tem segredos importantes da ilha. E isso tá me deixando em dúvida, pois tudo dá a entender de que eles estão seguindo a história do jogo de 2018, que é o original, e onde a Shiki não participa. Isso considerando as rotas que foram adaptadas no anime e a opening do anime, que é do original. Mas ao mesmo tempo, a Shiki, que é uma personagem do jogo de 2020, tá fazendo aparições aleatórias. Mas não vemos só ela nesse episódio. Ela apareceu de forma rápida no episódio 8, e já apareceu na capa do anime e no final da ending, indicando que ela vai sim ser importante. Mas como o anime só vai ter 26 episódios, eu não acho que eles vão adaptar a rota dela, né? A não ser que eles deem um jeito de conectar a participação dela com as rotas verdadeiras. Eu de verdade não faço a mínima ideia do que eles estão planejando. Seja o que for, que seja um ótimo planejamento, né? Aí então chegou o episódio 17. Ai, esse episódio me revoltou muito. Não me sinto tão revoltado com episódios de Summer Pockets desde a rota da Tsumugi. Mas com esse aqui foi pior ainda, porque ao contrário da Tsumugi, que eu já não tinha tanto hype, tanta expectativa, aqui estamos falando da heroína principal, meu. Olha, eu sou sincero, e não passo pano pra nada, mesmo que seja de algo que eu goste muito. Se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Se tiver que criticar, eu vou criticar também. Mas vamos entender aqui. Depois do Hairi se comprometer em ajudar a Shiroha naquele festival da ilha, aqui mostra ele pegando umas aulas de artes marciais com o avô dela. Segundo ele, isso é um ritual dedicado à divindade do mar. Aqui foi um teste de aprovação. Aí então ele consegue passar no teste. Aí depois disso, o avô dela explica que ela perdeu os pais dela há 10 anos atrás. E esse foi mais um dos motivos dela ter se isolado. E então ele pede para que o Hairi cuide dela.
E pelo que eu fiquei sabendo, teve várias cenas do vovô que foram tiradas do anime. Cenas inclusive mais engraçadas com ele, e também com ele mostrando mais preocupação com a neta dele. E de fato, ele parece um personagem engraçado e do tipo super protetor. Só que eu senti que o anime deixou ele bem mais sério e rabugento do que ele poderia ser. E eu acho que ele merecia sim mais tempo de tela. Afinal, ele é uma parte importante da Shiroha, e seria legal ver mais cenas dos dois juntos, já que eles são uma família, mas né? Sem falar que essa parte dele explicando o que aconteceu com ela e dizendo pro Hairi proteger ela, eu achei bem meio sem emoção, sabe? Parecia até que ele estava falando de uma conhecida dele e não da neta dele. Mas aí ele explica que a sacerdotisa do ritual Natsudori, que no caso vai ser a Shiroha, só poderia ser acompanhada por alguém da família. Então ela e o Hairi acabam se casando de mentirinha. Obviamente com ela ficando envergonhada e ele aceitando proteger ela sem problema algum. Obviamente, a Umi ficou feliz com a notícia, já que a Shiroha é a que ela mais se dá bem de todas, por motivos que vão ser explicados mais à frente. E a Kyoko, né, que é a tia do Hairi, disse que ele não precisava se preocupar com a organização do depósito. Mas minha filha, qual é a novidade dessas suas palavras, hein? Você recusou a ajuda do garoto por 16 episódios. Ele foi embora 3 vezes, voltou 4 vezes e tu nem te uniu pra ajuda dele. Eu tinha até me esquecido desse bendito depósito, mas falando sério agora, eu tenho quase certeza de que esse depósito vai estar relacionado com alguma reviravolta das rotas verdadeiras. Não acho que ele esteja ali só por conveniência de roteiro. Com certeza tem algum segredo escondido ali. É tipo o porão de Attack on Titan, que ficou apenas como menção por um bom tempo. Mas quando chegou a hora, virou a história da obra de cabeça para baixo e mudou tudo. Eu acho que aqui vai ser a mesma coisa. E a Kyoko também é uma personagem bem misteriosa. Ela é bem legal, tá? Mas eu não faço ideia do quanto ela ainda vai ser importante para a obra. Já que temos personagens misteriosos demais na história, como a Umi, a Shiki, a Shiroha, aquela voz feminina desse lugar. Mas voltando, aí enquanto eles estão organizando tudo pro festival, vimos essa garotinha que faz parte de uma visão importante da Shiroha. Eu cheguei até a pensar que era a Kamome criança, até ver que os olhos são até ver que os olhos são diferentes. Aí ela conversa com Hairi e diz que perdeu a mãe dela. Aí mais à frente, vemos que a Shiroha fugiu antes do festival. E depois que o Hairi encontra ela, ela diz que está com medo de que mais alguém importante para ela se machuque. E eu não vou deixar passar despercebido a cena hilária da O fingindo ser a Shiroha disfarçada até eles encontrarem ela. Ai ai, a O como sempre provando que é a melhor personagem, né? Mas aí, eles dois se encontram naquele mesmo lugar que ela sempre vai quando fica pensativa. Aí ela novamente mostra sua preocupação de ter que perder alguém que é importante para ela. Mas o Hairi consola ela e a acalma, e diz que é grato por ter conhecido ela, e que todos pensam o mesmo. E então ele leva ela de volta. Aí no outro dia, enquanto ia ao encontro da Shiroha, ele dá de cara com uma borboleta que o leva até aquele lugar onde sempre vemos a Umi aprontando. Ele convida ela para ir com ele, mas ela recusa e diz que quer passear mais um pouco. Haha, sei, passear, né? Aí os dois se casam e o festival acontece. E cara, a Shiroha ficou belíssima com essa roupa de sacerdotisa. Adorei esse visual dela. Mas uma coisa que eu vou reclamar aqui é dessa cena da dança. Eu fiquei decepcionado nessa parte, porque a cena da dança ficou muito curta e resumida. E essa é, na minha opinião, uma cena que eles podiam ter caprichado mais, né? Podiam ter prolongado a dança ao invés de botar só um pedacinho. Ia dar uma emoção muito maior essa cena, se tivesse sido mais longa, lógico. Eles perderam a chance de caprichar aqui, pois é um evento importante da ilha. Achei a cena muito sem sal e de pouca emoção. Mostraram só um pedacinho da dança e depois botaram um quadro estático, parecido com a Visual Novel. E eu vi alguns cenários da Visual Novel, né, porque eu precisava fazer aquele vídeo da história da Kei, e Summer Pockets aparece lá. E quando eu vi essa imagem do festival, eu achei que seria uma das partes mais lindas do anime, mas achei bem fraca essa parte, e pensei, nossa, só isso? Mas um ponto importante aqui é que no minuto 14 e 29, se vocês pausarem, irão ver novamente a Shiki assistindo à dança.
Não apenas ela, mas também a Mizuori, que também estava ali, e não desapareceu como a Tsumugi. E foi só eu questionar o desaparecimento dela no vídeo passado que ela apareceu aqui, né? Olha só, as palavras têm poder mesmo. Mas continuando. Aí depois que eles transportam o barco, descobrem que aquela garotinha que o Hairi havia interagido mais cedo estava no barco, depois que a Shiroha vê a visão completa dela. Aí ele e a Shiroha vão atrás dela. Aí quando a Shiroha tenta salvar ela, acaba caindo no mar, e o Hairi tenta salvá-la. E eu vou elogiar a animação da Shiroha dentro do mar. Ficou muito bem animada e linda o cenário dela, com os cabelos voando na água. Aí algo estranho acontece com duas vozes falando com Hairi. E ele é guiado pelas borboletas para se salvar. E ouvimos a voz da Umi guiando os dois. E assim a cena acaba. E aqui, mais uma vez, eu fiquei bem irritado, meu. Tipo, ele salva a Shiroha e o episódio já pula para o outro dia, com ele indo embora. Sem pelo menos ter dado uma cena extra dos dois juntos depois dele salvar ela, né? Ficou algo bem apressado essa parte, nossa, meu. Aí no final, quando ele estava indo embora, mostra ele e a Shiroha se despedindo um do outro, com ela agradecendo ele e tal. Só que ela não consegue botar os sentimentos de paixão dela por ele por fora. Contudo, quando ele entra no navio, ela consegue criar forças e se declara pra ele, dizendo que o ama. Só que aí, o navio ficou com problemas técnicos. Aí então, ele volta pra ilha, e o episódio termina com eles tirando uma foto. E aqui, ao contrário das rotas anteriores, não teve aquela passagem de um ano pra ele se encontrar com elas. O final foi em tempo real, ali no presente mesmo. Além de ter sido um final mais leve em comparação com as outras heroínas, que tiveram algum acontecimento trágico, como a Kamome Yao estando em coma e a Tsumugi desaparecendo. Ai ai. E agora sim, eu vou dar a minha opinião sobre essa rota. Sinceramente, meu, eu achei ela a rota mais fraca de todas até agora. Sim, eu achei ela mais chata do que a da Tsumugi. Mas aqui foi mais por decepção da minha parte. Porque se eu não me engano, essa rota é a mais curta das heroínas. E eu fiquei pensando, já que a dela é a mais curta de todas, então será que a dela não seria mais fácil de se adaptar? Por que eles não deram então 4 episódios pra ela? Essa sim é a única que merecia 4 episódios. Pois pelo que me disseram, 4 episódios daria pra fechar certinho ela. Mas mesmo assim eles fizeram questão de rushar ela. E eu fico puto, meu, porque é a rota da heroína principal. Eu acho que eles podiam ter caprichado pelo menos na dela, né? Podia ter dado pelo menos uns minutos extras de episódios. E sim, eu sei que a Shiroha ainda vai ter muita importância. E vai fazer mais participações importantes nas rotas verdadeiras. E que a individual dela não é nada perto do que está por vir ainda. Mas mesmo assim, eles cortaram muitas cenas que podia ter dado mais impacto. A dança mesmo eu achei tão sem graça. E eu falo sem graça porque essa cena não chega nem perto daquela cena de Oshinoko, da Akane dançando na peça de teatro. E já tem um vídeo antigo meu falando desse episódio, e o quanto eu me emocionei assistindo aquilo. E esses últimos segundos também ficaram bem sem sal. Senti falta de mais presença do avô dela também. Eles não apenas não fazem questão de melhorar nada, tá também um copia e cola apenas, mas também entregam tudo de forma resumida. E eu odeio cortes notórios nos animes, meu. Mas eu tô reclamando principalmente do último episódio, porque eu até gostei do episódio 15 e 16, apesar dos cortes, mas não tava algo que fosse tão perceptível assim. Já esse último episódio aqui foi bem notório o ritmo apressado. Então se já diziam que a rota dela era sem graça na visual novel, então imagina como ficou no anime. A única coisa que posso elogiar aqui é que deram um pouquinho de desenvolvimento pro Hairi, e também foi a parte que mais deu destaque para os personagens secundários. Além de, claro, mostrar um lado mais simpático da Shiroha que não tínhamos visto antes. Mas agora que finalmente as 4 rotas das heroínas foram adaptadas, a minha ordem de rota preferida por adaptação e ritmo foi assim. Em primeiro lugar fica Dao, pois além do carisma da personagem, ainda me ficou bem claro as explicações das borboletas. Em segundo, da Kamome, que apesar de eu ter descobrido recentemente que teve alguns cortes principalmente na parte que o Hairi quer realizar o desejo dela do navio, que ficou bem resumida,
Eu ainda acho que foi a rota que a direção mais caprichou no final. Em terceiro fica a da Tsumugi, né, que apesar de chatinha e nitidamente rushada, ainda teve um momento memorável e marcante, como a música Mugyu Kyu 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 Kyu. Essa música não sai da minha cabeça, meu. E em quarto, a da Shiroha. A personagem em si é muito legal e interessante, mas não curti a forma de como ela foi tratada na própria rota particular dela. Podiam ter feito algo bem melhor. Eu adoro a história do anime, mas não vou passar pano pra toda a experiência que eu tô tendo acompanhando ele, né? Mas apesar dessa decepção toda, né? Agora eu tô muito hypado, porque as próximas rotas finalmente vão ser as rotas verdadeiras que vão conectar tudo e revelar tudo. Dizem que a Rota das Heroínas é um longo prólogo e que a história de verdade começa agora. E muita gente elogia pra caramba essas duas rotas. E falam que a rota Alka e Pocket podem ser chamadas de obra-prima e algo equivalente a Clannad After Story. E que vai mudar tudo o que sabemos do anime até agora. E dizem que as duas rotas podem fazer de Summer Pockets um dos grandes animes da década. Então, ó, tenho boas expectativas. Só espero que as duas rotas compensem esses cortes desagradáveis que eles botaram nessas rotas. Pela lista vazada, Alka vai ter 5 episódios. Então não acho que tem como eles estragarem essa rota, né? Não é possível. Agora veremos de verdade se Summer Pockets pode se tornar a obra-prima que eles disseram que querem fazer no anime. Mas se for seguir o ritmo das rotas das heroínas, aí meu fi, infelizmente não vejo como isso vai acontecer. Aí vai ser um dos inúmeros casos que compensa mais ir atrás do conteúdo original, né, que é a visual novel, do que ver o anime. Algo equivalente a melhor ler o mangá do que ver o anime. Mas veremos, né? Bora equipe, vamos caprichar, né? Tá mais que na hora de vocês me surpreenderem. Quero algo do mesmo nível que a segunda temporada de Clannad, ouviu? Não me decepcionem de novo. Mas e você, o que achou da rota da Shiroha? Boa, ruim, mediana? É a melhor, a pior? Vocês já sabem minha opinião, né? Mas conta aí a sua. Então é isso aí, caritos mortais. Aqui vou ficando e até a próxima.